Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Programação Objetiva, o canal aí dando início a mais uma série de resolução de exercícios sobre um novo assunto. O assunto da vez agora é matrizes, beleza? Antes, nós tivemos aí uma série de resolução de exercícios sobre o assunto vetores. E agora estamos dando início aí a uma nova série de resolução de exercícios em linguagem Java, porém sobre um novo assunto, que é o assunto a tratar sobre matrizes, tá? E antes da gente começar a resolver os exercícios, vamos primeiramente dar uma pequena explanada sobre o que é uma matriz, né, pessoal? Vamos mostrar aqui como é que declaramos ela, como é que percorremos ela, né? Quantas dimensões a nossa matriz pode ter. Então, tudo isso a gente vai visualizar aqui agora na IDE, já na prática, de forma bem objetiva, como o próprio nome do canal sugere, Programação Objetiva, é onde nós vamos consolidar aí o nosso aprendizado, pessoal. Então vamos lá, galera, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um zoom aqui, já para facilitar a visualização aí de vocês, que estão aí do outro lado. Então perceba o seguinte, antes nós estávamos trabalhando com o vetor. O vetor era uma variável composta, né, com uma determinada quantidade de posições dentro dela. Nós tínhamos aqui, por exemplo, um vetor A, né, e ele, por exemplo, ele tinha ali 10 posições, né, como eu estou declarando aqui. Ele tinha 10 posições, então é uma variável composta onde dentro dela tem 10 posições. Beleza, isso ficou claro e ficou entendido enquanto a gente estava resolvendo, né, os exercícios sobre este assunto, sobre vetores. Tudo bem, agora a gente vai aprender um pouco sobre matriz, né? Então, matriz nada mais é do que vetor de vetor, ou seja, é um vetor dentro de outro vetor, né? Independente do tamanho que tenha essa matriz, a sua dimensão, a gente precisa entender que quando a gente declara uma matriz, a gente está declarando um vetor de vetores, né? Então, por exemplo, aqui eu vou declarar um vetor, uma matriz de duas dimensões, uma matriz bidimensional, tá? Perceba que aqui eu estou declarando uma matriz bidimensional. Então, eu quero que essa matriz ela seja 3 por 3, por exemplo. Um exemplo bem simples. 3 por 3. Então, perceba que aqui eu tenho uma matriz 3 por 3, no que implica o entendimento de que é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Ou seja, eu tenho um vetor. Percebam que isso aqui, pessoal, é um vetor com 3 posições e dentro dele eu tenho um outro vetor contendo 3 posições, né? Eu posso declarar uma matriz tridimensional? Posso. Eu estou declarando agora uma matriz tridimensional. Então perceba que aqui eu vou ter agora 3 linhas, 3 colunas e uma profundidade, né? Então eu posso ler essa matriz sendo como linha, coluna e profundidade. Então aqui eu tenho um vetor com 3 posições, percebam, um vetor com 3 posições, dentro dele eu tenho um outro vetor contendo 3 posições, dentro dele eu tenho um outro vetor contendo mais 3 posições. Então, eu tenho aqui 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, eu tenho aqui um vetor, uma matriz tridimensional contendo 27 posições. É por isso que a gente diz que uma matriz, ela é vetor de vetor de vetor, como eu estou mostrando nesse caso, né? Essa matriz tridimensional é como se você pudesse enxergar da seguinte forma. Aqui eu tenho o vetor pai, tá? Perdão, aqui eu tenho o vetor pai. O vetor pai contém 3 posições. Aqui eu tenho o vetor filho, que está dentro do vetor pai, contendo mais 3 posições. E aqui eu tenho o vetor neto, que está dentro do vetor filho, contendo 3 posições. Tá? Então, como é que a gente, uma vez que a gente já entende o que nós estamos declarando e o que de fato está por trás de uma matriz, né? Eu estou aprendendo sobre matriz, então tu está aprendendo sobre vetor de vetor, tá? Então, como é que a gente pode
percorrer agora essa matriz tridimensional, o Jefferson? Bom, pessoal, a gente vai, para isso, precisar trabalhar com aquela estrutura de repetição que a gente já conhece, que é o laço for. É ela quem vai nos permitir percorrer cada elemento em determinada parte dessa matriz, né? Eu vou ter um contador que vai percorrer a primeira camada, eu vou ter um outro contador que vai percorrer, eu vou chamar de dimensão para facilitar. Então, eu vou ter um contador que eu posso chamá-lo de ponteiro, que ele vai percorrer a primeira dimensão, eu vou ter um segundo ponteiro que vai percorrer a segunda dimensão, e eu vou ter um terceiro ponteiro que vai percorrer a terceira dimensão do vetor, da matriz, perdão, né? Ou do vetor de vetor de vetor. Então, a gente percebe o seguinte, para isso a gente vai precisar trabalhar com a estrutura de repetição, né, que é aquele laço de repetição, o for. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos criar aqui um for, beleza. Aqui eu vou declarar o meu primeiro ponteiro, o meu contador i, né? Então, aqui ele vai percorrer a primeira dimensão, né, mostrando a quantidade de camada, a minha primeira camada da matriz. Então, percebam que aqui ele vai percorrer a primeira camada da matriz. Então, aqui é a primeira dimensão. Vou até escrever aqui como comentário. Ó. Aqui vai ser a primeira dimensão. Deixa eu botar aqui a primeira dimensão, né? Que vai mostrar aqui exatamente a quantidade de camadas. Beleza. Então, aqui eu tenho o meu ponteiro i, que vai percorrer a primeira camada, a primeira dimensão, mostrando a quantidade de camadas. Agora, se eu tenho uma matriz tridimensional, então eu preciso de mais dois ponteiros, né? Então, vou trabalhar aqui com uma estrutura de repetição aninhada. Um laço for dentro de um laço for dentro de um laço for. Então, perceba que eu vou ter aqui agora um outro contador, que eu vou chamar aqui de um outro ponteiro. Esse aqui vai ser o J. Tá? É boa prática de programação a gente sempre inicializar esses contadores com a letra I. Se precisar de mais um, aí que seja J, se precisar de mais um que seja o K, e assim sucessivamente. Mas não é obrigatório, é apenas boa prática de programação. Tu pode nomear, criar o teu contador, o teu ponteiro com o nome que você quiser. Mas por boa prática de programação, eu estou inicializando ele com essas letras I e J entre as demais sequências que estão por vir. Então, perceba que aqui eu vou percorrer agora a segunda dimensão da minha matriz, né? Então, percebam que aqui eu já vou ter que passar o índice. Aqui eu estou percorrendo a segunda dimensão da minha matriz, tá, pessoal? Vou deixar aqui como comentário, ó, segunda dimensão, né, que vai percorrer o que aqui? Ele vai percorrer a quantidade de linhas na primeira camada. Se eu não estiver equivocado, é isso aí, na primeira camada. E aqui, pessoal, eu vou ter que fazer um outro laço for aninhado, né, para percorrer a quantidade que no caso vai ser a terceira dimensão, né? Eu vou acessar a minha terceira dimensão percorrendo a quantidade de coluna na primeira linha da primeira camada, tá? Então percebam o seguinte, aqui eu vou ter, ó, vou criar esse contador aqui. Então vamos lá. Tá? Então perceba que aqui, pessoal, eu tenho literalmente, eu estou acessando a minha terceira dimensão dessa matriz tridimensional, né? Aqui é a minha terceira dimensão, né? Aqui eu praticamente estou percorrendo que a quantidade de colunas quantidade de colunas na primeira linha.
Eu estou percorrendo literalmente aqui nessa terceira dimensão a quantidade de colunas na primeira linha da primeira camada, tá, pessoal? Então, a quantidade de colunas na primeira linha... deixa eu botar aqui, vai tirar o zoom, né? Primeira linha da primeira camada, tá? Só para vocês poderem visualizar, eu tirei o zoom. Então, é assim que nós vamos percorrer essa matriz aí, tá? Nesse caso, essa matriz aí. E eu quero também chamar a tua atenção para uma observação muito importante. Tu pode se deparar, por exemplo, com exercícios que vão te pedir ali para criar duas matrizes, onde sendo que a segunda matriz ela tenha que ter o mesmo tamanho da primeira, assim como a gente fazia lá nos exercícios sobre resolução de vetores, né, que a gente precisava declarar mais de um vetor, onde o segundo e o terceiro ele tinham que ter praticamente o mesmo tamanho do primeiro. Então, nesse caso aqui que nós temos uma matriz tridimensional 3x3x3, né, 3 linhas, 3 colunas e 3 de profundidade, a gente poderia criar uma segunda matriz dessa forma aqui, pessoal, ó. Apenas título de conhecimento mesmo, tá? Porque pode acontecer nos exercícios. Então, perceba que eu vou declarar uma matriz com os mesmos tamanhos, né, da primeira matriz declarada. Aqui eu vou botar, só para diferenciar aqui, eu vou botar a matriz 2, senão vai dar erro. Então, beleza que aqui, ó, ao invés de eu declarar 3 e 3, isso não é errado, é correto, né? Mas como seguindo boas práticas de programação, a gente não deve criar desse jeito, porque quando for fazer algum tipo de manutenção no código, a gente vai ter que fazer ele de forma manual, procurando exatamente onde estão os pontos a serem alterados nessa segunda matriz, né? Em todo o código. Então, a gente pode fazer para a gente poder e o código automaticamente atualizar essa alteração aonde for de fato coerente ser alterado. Então perceba o seguinte, eu posso criar dessa maneira aqui, ó, matriz.length. Aqui do mesmo jeito, ó, matriz.length. Aqui também, ó, na última dimensão, matriz.length. Mas percebam que isso aqui só é possível quando eu trabalho com uma matriz que eu estou apresentando aqui, ó, 3x3x3, 4x4x4, 2x2x2, 10x10x10, beleza. Aí isso aqui vai ser condizente e o código vai rodar de boa, né? Mas supomos que eu tenha aqui uma matriz, por exemplo, 3 por 5 por 8, por exemplo. Isso aqui já não é legal. Isso aqui já vai me gerar um erro no código. Então, para que esse tipo de coisa não aconteça, independente do tipo da matriz tridimensional ali que você tiver declarado ou vá precisar declarar, o ideal é que quando tu for criar uma segunda matriz com os mesmos tamanhos e dimensão e tudo mais, o ideal é que tu faça isso aqui, ó. Aqui eu vou deixar na primeira dimensão matriz.length, ok. Aqui na segunda dimensão eu já vou apontar para o índice 0, que é como se eu estivesse apontando para o índice i, né? O índice i. E a ponto length. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que, né, tanto para passando o índice 0 duas vezes, né? Ponto length. Então, quando eu deixo assim, pessoal, tu pode ter certeza que, independente do tipo de matriz que você declarar, a sua segunda matriz ela vai ter o mesmo tamanho, tipo e dimensão da primeira que você declarou. E qualquer alteração que você fizer aqui, por exemplo, se eu quiser deixar 3 por 3 por 3, ela automaticamente vai ser atualizada, tu não vai precisar ficar fazendo essa manutenção de forma manual,
porque ali tu já praticamente atualizou todo o teu código no que diz respeito a essa alteração, a essa mudança que foi feito aí no código, tá? Então, essa é uma das vantagens da gente poder fazer, declarar e praticar essa boa prática de programação numa situação como essa. Isso aqui foi apenas a título de aprendizado, tá, pessoal? Apenas para a gente poder ter uma noção aí, caso a gente se depare com algum exercício que peça para a gente criar uma segunda matriz com a mesma dimensão e tamanho da primeira. Bom, beleza. Aqui a gente aprendeu a declarar a primeira uma matriz, a gente aprendeu a ler ela e a gente aprendeu a percorrer. Eu vou te mostrar aqui como é que fica essa matriz impressa. Deixa eu antes fazer o seguinte, eu vou atribuir ela aqui a essa matriz nos seus respectivos índices. Eu vou atribuir aqui, por exemplo, o I mais o J mais o K. Beleza. E aqui eu vou mostrar ela para vocês, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar ela aqui para você. Eu vou botar o código para rodar após fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Tá, então vamos botar o código para rodar aqui, pessoal. Vamos tirar aqui a provinha dos 9 aqui. Vou ver aqui se vai abrir o output aqui da minha IDE. Tá? Beleza, ó. Ele está me mostrando, ó, o I, tá? Igual a 0, J igual a 0, K igual a 0, tá? Aqui, ó, eu tenho o I 0, o J 0 e o K 012. Aqui eu já vou ter, ó, o I 0, o K, o J1 e o K 012, tá? Aqui eu tenho, ó, o I 0, o J 222 e o K 012, né? O que a gente aprende, pessoal, visualizando esse output aqui do que a gente acabou de fazer aqui nesse pequeno código? Perceba que aqui, ó, perceba o seguinte, ó, na primeira dimensão, na segunda dimensão e na terceira dimensão, tu visualiza da seguinte forma, tu pensa que o meu contador K, o meu ponteiro K, fazendo uma analogia aqui bem simples, pense que ele é o ponteiro dos segundos de um relógio. Então, a cada 59 segundos de giro que ele dá, o meu ponteiro J, que seria referente aos minutos, ele avança uma unidade, tá? Então, tu perceba que a cada 59 minutos que o meu ponteiro J ele roda no relógio, o meu ponteiro I, que é referente às horas, ele avança uma unidade. Então, essa analogia mostra bem o que eu acabei de mostrar ali no output, né? Tu viu ali o contador J toda hora 012, né? Enquanto que o contador K estava todo no índice 0 e o I todo no índice 0. Mais abaixo a gente tinha o K012 e na sequência a gente já tinha o J111, né? É como se ele tivesse feito ali toda a volta do ponteiro do relógio dos segundos, que representa os segundos do relógio, e a cada volta completa, o meu contador ali, o ponteiro J, avançasse uma unidade, e, consequentemente, a cada volta completa do meu ponteiro J, é como se o meu ponteiro I, o contador I, que representa as horas no relógio, avançasse uma unidade, né? Eu espero que essa analogia tenha ficado mais claro para você, tá? Outra maneira que eu posso fazer aqui, ó, para a gente poder manipular um pouquinho melhor essa matriz, a gente pode fazer o seguinte, deixa eu comentar isso aqui. Eu também posso chegar aqui, ó, e pedir que o usuário ele insira informações, né, dentro dessa matriz. Eu posso fazer isso aqui, pessoal, ó. Por exemplo, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Vamos lá, vamos interagir, galera. Vamos aprender interagindo. É na prática que se aprende, né? Entre com o valor na posição. Daí eu posso botar aqui as posições, por exemplo, que eu quero. Vamos lá.
Tá travando aqui a minha ideia, mas tudo bem, no final vai dar tudo certo. E aqui eu vou ler a minha matriz, né? Eu vou ler a matriz aqui. Opa, vamos lá. Né, vamos ler a matriz. Pronto. Se eu botar o programinha para rodar, literalmente o programa vai pedir que eu insira valores dentro dessa matriz, e como ela é uma matriz tridimensional 3x3x3, eu vou ter que entrar com 27 valores, porque eu tenho 27 posições. Então perceba, olha só, pessoal. 1, 2, 3, ó, tá vendo? Ó? Então ele vai mandar eu entrar com valores em 27 posições, né? Dessa matriz, que é o que ela tem por representatividade de tamanho, né, de posições. Ó, e foi lido todos os valores que foi inserido, né, tecnicamente falando, por um usuário. Né? Vamos mostrar esses valores, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui esses valores. Deixa eu dar aqui uma quebra de linha para ficar melhor a visualização. Tá? A mesma coisa para eu poder imprimir e mostrar esses dados inseridos na tela, pessoal. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que novamente percorrer a minha matriz, né? Para a gente poder mostrar cada valor inserido pelo usuário e também mostrar que eles ficaram literalmente armazenados dentro da matriz, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui o processo. Ó, a gente vai percorrer dimensão por dimensão da matriz, já que ela é tridimensional, então a gente não tem como fugir disso. E aqui eu vou mostrar, né, novamente todos os dados que serão inseridos pelo usuário. Deixa eu... Deixa eu dar um espacinho aqui para concatenar, né? E aqui eu vou dar uma... Deixa eu baixar um pouco, subir um pouco mais aqui. Deixa eu dar aqui uma quebra de linha. Tá. Vamos ver aqui agora como é que vai sair essa matriz aí tridimensional. Talvez visualizando ela impressa, sendo mostrada, fica mais compreensível para você que está acompanhando aí essa pequena explanação antes da gente entrar na resolução dos exercícios. Certo. Percebam o seguinte, tá, pessoal. Eu dei só uma quebra de linha, mas eu deveria ter dado outra para poder separar cada dimensão da matriz. Ó. Mas eu vou selecionar aqui com o mouse para você entender o seguinte. Ó. Aqui eu tenho a primeira dimensão, tá? Por que ela é 3x3? Porque eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Por isso que eu tenho a cada dimensão dessa matriz tridimensional vai conter 3 linhas e 3 colunas. Então aqui é a minha primeira dimensão, aqui é a minha segunda dimensão, contendo também 3 linhas e 3 colunas, como vocês estão visualizando aí, aonde eu selecionei. E aqui abaixo do mesmo jeito, 3 linhas e 3 colunas, sendo essa a minha terceira dimensão dessa matriz aí tridimensional. Então, mais uma vez a gente conseguiu ali mostrar essa... Agora a gente está mostrando essa matriz tridimensional impressa. Eu vou fazer ainda melhor. Eu vou dar uma outra quebra de linha aqui.
para a gente poder visualizar melhor num outro exemplo que eu quero fazer. Aqui nesse caso, eu estou te mostrando a matriz tridimensional sendo os valores, né, ou os dados inseridos por um usuário, né, e o código, a gente captando praticamente ali os dados que foi inserido pelo usuário dentro dessa matriz e ao mesmo tempo mostrando, né. Então agora o que a gente pode fazer aqui, ó? Deixa eu comentar isso aqui para isso não aparecer, não ser lido quando eu botar o código para rodar. Ó, por exemplo, vamos supor que eu queira gerar uma matriz, valores aleatórios dentro dessa minha matriz. Eu vou fazer aqui o import de uma classe, né, que é a classe random. Ela vai me permitir gerar valores aleatórios dentro da minha matriz. Eu preciso antes instanciar ela, né? Deixa eu instanciar ela aqui. Vou chamar aqui o random, vou chamar de gerador. Bom, vamos lá. Beleza. Ok. Agora, o que eu preciso fazer aqui para gerar, né? Deixa eu também matar isso aqui. Tá, beleza. O que eu preciso fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui, por exemplo, a minha matriz e vou atribuir a ela o meu gerador. E eu quero aqui praticamente gerar, vamos botar aqui valores, números de 0 a 20, por exemplo, tá? Então, quando eu botar o meu código agora para rodar, quando eu botar o meu código para rodar agora ele vai me mostrar matriz formada com números aleatórios, né? Não mais o usuário inserindo, mas o próprio sistema randomizando valores e preenchendo a minha matriz. Aqui, como vocês estão vendo, ó, minha matriz, a primeira dimensão da minha matriz com valores aleatórios que o próprio sistema gerou, né? A minha segunda dimensão aqui, ó, com valores aleatórios gerados pelo próprio sistema, e a minha terceira dimensão dessa matriz tridimensional, né? Então perceba que a gente também pode trabalhar dessa forma, tá? É uma outra maneira da gente poder... A gente pode fazer o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui eu estou imprimindo e estou mostrando, né? Beleza. O que eu posso fazer aqui para deixar essa aula mais interessante? Vamos supor, eu vou declarar aqui uma variável chamada soma e vou inicializar ela com 0. Vou declarar aqui uma outra variável chamada linha mesmo, vou inicializar ela com 0. E vou declarar uma outra variável chamada coluna, tá? Eu vou deixar ela inicializada com 0 também. E eu vou fazer o seguinte, eu vou captar todos os valores, deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Deixa eu dar uma quebra de linha aqui, deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou captar todos os valores pares da linha e todos os valores ímpares da coluna e vou mostrar a soma entre esses valores, tá? Eu vou mostrar a soma entre esses valores. Então aqui eu vou declarar a minha variável linha e aqui eu vou declarar a minha variável coluna. É onde eu quero que esses valores que eu vou captar, validar, fiquem guardados e armazenados para eu depois conseguir mostrar ele para vocês, né, para o código poder mostrar isso para vocês. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou percorrer a minha matriz, né? Isso aqui é muito repetitivo e a ponto de ser exaustivo, que é exatamente com o intuito de consolidar o nosso aprendizado, a percorrer a nossa matriz e a manipular ela, né, de uma forma assim bem simples. Então, isso aqui tem que ficar muito exaustivo mesmo para consolidar o nosso aprendizado. Então, vamos lá, vamos percorrer cada dimensão da nossa matriz.
para a gente poder mostrar aquilo que a gente quer, estruturar uma lógica que mostre aquilo que a gente quer para o editor aqui. Aqui eu vou atribuir o seguinte, eu vou pegar essa variável soma e vou atribuir a ela mesmo o valor dela e mais o valor da minha matriz. Beleza? Bom, agora eu vou validar. Como é que eu vou validar para a gente poder obter aqueles resultados que eu falei? Né, eu quero os valores pares da linha e eu quero os valores ímpares da coluna e depois eu quero mostrar a soma deles, entre eles. Né? Então vamos lá. Primeiro vamos pegar aqui, ó, vamos fazer o seguinte, que a nossa matriz, né, mod 2 sendo igual a 0, eu quero que a minha variável linha, vai receber a minha matriz tá? Se não, daí vai ser a coluna tá? Vamos ver aqui se vai funcionar então. Eu vou pegar, por exemplo, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou comentar isso aqui e vou fazer valer o primeiro exemplo aqui que eu dei, tá? Então vejamos o seguinte, vou botar o programinha para rodar. Percebam o seguinte, ó, pessoal. Aqui ele está mostrando, né? Deixa eu ver aqui se apareceu. Ah, tá, perdão, eu não imprimi, eu não finalizei ali o procedimento ali para poder mostrar para vocês o resultado. Então aqui, o que eu tenho que mostrar? Eu quero que vocês visualizem exatamente a soma quero que vocês visualizem, né, os valores pares na linha e eu quero que vocês visualizem os valores ímpares na coluna. Eu vou só sinalizar aqui como coluna mesmo, tá? Então, beleza. Deixa eu ver aqui se não tem. Tem aqui um errinho de sintaxe. Tá, vamos lá. Vamos botar o códigozinho para rodar agora. Essa aula vai ficar um pouquinho grande, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas é com o intuito de trazer realmente um aprendizado para nós, tá, pessoal? Então, olha só. Aqui está impresso, né? Aqui nós temos a primeira dimensão da matriz, a segunda dimensão da matriz e a terceira dimensão da matriz. Nós temos aqui 42 valores pares na linha, né? 42 valores pares, e nós temos 39 ímpares na coluna, e a soma entre eles dá 81. 9 com 2, 11, vai 1, 3 com 4, 7, mais 1, 8. Então, 81, bateu. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que o usuário ele insira ali os valores para ver se a gente consegue captar também os valores pares e ímpares, né, referente à linha e coluna, e a soma entre eles. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos comentar isso aqui e vamos validar isso aqui, ó. Vamos fazer a leitura disso aqui. Vamos lá, vamos botar o programinha para rodar. Deixa eu abrir aqui o output. Então vamos botar aqui de 1 a 27 mesmo, para ser mais rápido e a gente ver de forma objetiva o código rodando de forma correta. Na forma como ele foi
para executar. Beleza, ele deu aqui, ó, as 3 dimensões da matriz tridimensional e, ao mesmo tempo, também o que ele está fazendo? Ele está me dando aqui o valor de números ímpares na coluna, que é 196, o valor de números pares na linha, que é 182, né? Como se ele está me dando aqui praticamente esses valores, e a soma entre esses valores, ó, que dá 378, tá? Se eu pegar aqui e fazer o mesmo teste, por exemplo, gerando os valores aleatórios, né? Vamos ver aqui, ó. Gerando aqui os valores aleatórios, randomizando, o que vai acontecer? Ele vai me dar valores a cada vez que eu botar o códigozinho para rodar. Então, ó, percebam que aqui, ó, ele está dando aqui, ó, na linha, os pares na linha são 114, os ímpares na coluna 137, soma entre eles vai dar 251, tá vendo? Então, toda vez que eu gerar aqui valores aleatórios na minha matriz, ele vai trazer valores diferentes, consequentemente, os valores apresentados ali na coluna e a soma entre eles vão ser diferentes também. Percebam? Bom, pessoal, é praticamente sobre isso que eu queria mostrar nesse vídeo, né? Para a gente, na sequência aí, no próximo vídeo, já começar a nossa resolução de exercícios sobre matriz em linguagem Java, né? Era mostrar como se declara, é mostrar para vocês o que a gente está declarando numa situação dessa aqui que eu botei aqui, por exemplo, que é uma matriz tridimensional, mas ela poderia ser uma matriz bidimensional, e o processo, o procedimento, a forma que a gente fez em relação a essa matriz tridimensional seria praticamente o mesmo em relação a uma outra matriz, sendo ela de 2 dimensões, né? Então, praticamente, a gente aqui aprendeu a declarar, aprendeu a ler, aprendeu a percorrer cada dimensão dessa matriz que foi posta como exemplo aqui, que foi uma tridimensional, mas repetindo, poderia ter sido uma matriz bidimensional de 2 dimensões, o procedimento ia ser praticamente o mesmo. Nós conseguimos mostrar ela, né, e cada iteração que foi feito nela, nós conseguimos mostrar aqui praticamente a inserção de valores pelo usuário sendo inserido na nossa matriz e armazenado, né, em cada posição dela. Nós conseguimos fazer com que fosse gerado valores aleatórios dentro da nossa matriz tridimensional e depois ainda conseguimos fazer ali uma pequena validação, né? Nessa validação aqui eu disse que a minha variável soma ela vai receber a minha matriz tanto no índice I, J quanto K, e a gente validou a nossa matriz no índice I, J, K, sendo ele o módulo 2 igual a 0, né? Ou seja, o resto da divisão sendo igual a 0, eu quero atribuir esses valores dentro da matriz à minha variável soma, né? Do mesmo jeito foi feito com relação à variável coluna, né? A gente atribuiu ali os valores cuja o resto da divisão era diferente de 0. Então, nisso a gente conseguiu mostrar todo esse processo que o programa rodou, o código rodou, né? Então, essa foi a intenção dessa aula, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você não entendeu, volte o vídeo, assista desde o início novamente para você conseguir, de forma detalhada e mais minuciosa, com maior atenção, conseguir captar a ideia, né, do que foi passado aqui através desse vídeo, tá? Muito obrigado mais uma vez para você que assistiu o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, compartilhe o link do canal aí para os seus colegas que estudam fazem algum curso de programação, para a gente poder dar maior credibilidade e maior, digamos que, potencialidade aí para o canal crescer aqui na plataforma do YouTube, tá? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo, já com a resolução do primeiro exercício sobre matriz em linguagem Java, beleza? Até o próximo vídeo, tchau, tchau.